Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o mercado do petróleo. Ontem a gente viu esse mercado tendo perdas expressivas, ficando inclusive abaixo do patamar de $100 o barril, inclusive em alguns momentos, e hoje mais um dia de perdas aí para o óleo. E para entender todo esse cenário, trazer as perspectivas, né, o que tem sido comentado, aí a gente fala agora com Flávio Walter Inácio Inocêncio, que é diretor da Helios. Flávio, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente, viu? Muito boa tarde e mais uma vez obrigado pelo convite. Obrigado você, Flávio. Como eu disse, né, ontem foi um dia de perdas expressivas para o mercado do petróleo. Hoje, novamente, a gente tem o mercado aí tendo uma sessão volátil, né? Inclusive, ficando abaixo do patamar de $100 o barril. Queria que você analisasse esse cenário aí de ontem e hoje para a gente, já que a gente vem acompanhando aí o petróleo impactando as diversas outras commodities aqui no mundo, né? Sim, correto. São perdas muito grandes, como referiste, e muito bem, e isto está relacionado com o clima de recessão, considerando o que se passou nos últimos meses com a guerra da Ucrânia, a pressão para o aumento de preços e também o aumento das taxas de juro. Isso pode gerar um cenário como em 2008, onde tivemos uma queda de atividade econômica e um colapso dos preços. Alguns economistas também alertaram para essa possibilidade. E o mercado agora está a agir de uma forma, digamos, está, no fundo, a incluir esse risco de recessão aí no preço. E é o que temos visto. Agora, isto não significa que por uma varinha mágica se encontrou crude. A questão é mesmo que a procura pode ser afetada. A demanda por petróleo pode ser afetada, mas temos ainda os problemas graves também na oferta. Isso não foi resolvido. Então, os fundamentais indicam que temos ainda um déficit de petróleo no mercado. Perfeito, Flávio. Analisando todo esse cenário, hoje inclusive estava dando uma olhada nas informações, a gente tem os preços do petróleo, tanto WTI quanto Brent, né, testando mínimas desde o mês de abril. Ou seja, né, a gente não via esse cenário de preços há algum tempo. Queria que você trouxesse para a gente como que a gente deve olhar os patamares de preços, né, no mercado do óleo diante dessa informação e desse temor, né, de uma recessão econômica global que afeta os índices acionários e que afeta as diversas outras commodities nesta quarta-feira também? Creio que há vários fatores e se nós podemos entrar nos fundamentais, primeiro vamos olhar para o lado da demanda. O que é que está a acontecer? Nós temos um problema ainda grave nos derivados de combustíveis, isso não ficou resolvido, tanto que, como creio que falamos aqui, há problemas graves nas refinarias, mas o petróleo bruto, obviamente, que obedece a várias lógicas. Uma das lógicas é a lógica de mercado, isto é, o que estamos a falar é do mercado de futuros. E há também alguma de especulação, mas o que há, efetivamente, é esse risco de haver uma recessão. Isto não significa que o preço não possa subir dentro de alguns meses. O preço pode subir, tudo vai depender da forma como a oferta de agora vai se controlar. Mas aquilo que muitos analistas que têm dito e muitas entidades que têm trabalhado nisso, como a Agência de Energia Internacional, mesmo a OPEP, aliás, hoje foi um dia bastante mau para a OPEP, porque acabou de morrer o secretário-geral da OPEP, que estava já para ser substituído, mas os fundamentais não se alteraram, a meu ver. Isto é, nós temos ainda uma procura agregada próxima dos 100 milhões de barris, só que o que há é esse risco. E quanto aos derivados de combustíveis, temos outro problema que é uma capacidade quase
quase esta. Nos Estados Unidos está próximo de 100% a capacidade de refinação, e aí vai ser um bocado difícil os preços baixarem. Agora, os fundamentais indicam que há esse risco de recessão. A questão é de saber se isto vai continuar até final do mês. Eu tenho algumas dúvidas que isto vai continuar até final do mês, porque há alguns fatores aqui que temos que considerar. Um deles temos o problema na Europa, onde já começa a haver uma procura por energia em geral. Claro que não estamos a falar aqui de gás natural, mas começa a haver, principalmente para a preparação para o inverno. Aí nós podemos ter um efeito contrário. Então, para já, eu diria que vamos aguardar e saber se isto é sustentável. Agora, a confirmar-se uma recessão, pelo aumento das taxas de juros, pela procura que pode baixar de forma muito significativa a nível mundial, resta saber. E depois há outro fator: a China ainda não está totalmente aberta, ainda há restrições de movimentação quanto à China. Vamos ver se dentro de algum tempo, dentro de alguns meses, não há uma nova disparada de preços. Certo. Diante de todo esse cenário que você comentou para a gente, Flávio, a gente consegue ver os preços do petróleo voltando a ficar acima de $100 o barril? Qual que é a previsão que você consegue dar para a gente nesse momento? Neste momento, eu creio que os preços podem subir bastante. Tudo vai depender de vários fatores. O principal fator para mim é a China. Não sabemos como é que a procura por petróleo vai se comportar na China. A OPEP tem um relatório, que é o relatório mensal, que eu cito muito, que é o relatório mensal do mercado, o Monthly Oil Market Report, que é grátis. Eu aconselho até os nossos ouvintes lerem. A OPEP não previa esta descida de preços, apesar de falar sobre o crescimento da economia mundial, ou não previa. A questão é de saber se isso é sustentável. A minha previsão é que podemos ter uma disparada de preços se houver, se os piores riscos de recessão não se concretizarem, e vamos saber dentro de um mês ou dois, isto por vários motivos. Temos que acompanhar o que vai acontecer na Europa quanto à procura agregada por energia em geral, petróleo e gás, e temos que acompanhar também a abertura económica chinesa. A OPEP não previa isto o mês passado, quando saiu o relatório em junho. Só que temos agora uma ameaça grave de recessão. A Nomura, que é um grande banco internacional, do Japão, acredita que uma recessão é quase inevitável, e eles estão a falar de preços abaixo de $100 o barril, e aí podemos ter uma retomada dos 80 a 90. Então, para mim é muito difícil fazer uma previsão sem mais dados. Eu teria que ver os dados nos Estados Unidos e na China, essencialmente, porque na Europa já existe uma tendência para um aumento da procura por energia, principalmente do gás natural, e isso vai influenciar o mercado também de crude. E, obviamente, que com o verão há também uma subida temporária dos preços. Portanto, mas o que isto indica é que os mercados estão com receio que se concretize uma recessão mundial que pode durar até 2023. Eu ainda tenho algumas dúvidas se isto vai se concretizar. Então, não consigo dar agora uma previsão sem olhar para o que se vai passar nos Estados Unidos e na China, porque na Europa já temos uma ideia de que a procura vai em princípio, vai continuar forte. Embora há sinais, e tivemos os dados da Alemanha, pela primeira vez houve um déficit comercial na Alemanha, desde 91 que não havia, mas isso tem a ver com a dependência deles do gás russo. Portanto, isso fez disparar os custos de importação. A questão é como é que isso afetou o
petróleo. Afetou o petróleo porque isso pode significar uma recessão na Alemanha e arrastar a União Europeia toda. Então, tenho que ver os dados dos Estados Unidos e da China para saber se vai haver um mecanismo de compensação. A OPEP ainda prevê que até final do ano, nesse relatório que eu indiquei, a procura que se mantenha forte. Portanto, vamos ver se vai se manter forte nos próximos mês e meio. Perfeito, Flávio. Um outro ponto que eu queria trazer para a nossa conversa, né, é em relação a esse cenário que você trouxe para a gente, né, o petróleo caindo bastante, mas um ponto importante que vale a gente destacar é como esse mercado ele sempre se antecipa de alguma forma aos acontecimentos. Estamos falando em mercado futuro, é claro, né? Mas o petróleo ele tem ali uma importância maior dentre as commodities porque ele impacta muito no transporte, na produção industrial, ele impacta em diversos setores, né? A gente viu o petróleo, por exemplo, ficando no momento da pandemia em preços que nunca foram imaginados. Depois, na guerra, também tivemos preços disparando, né, bastante aí no cenário mundial e a gente acompanhando tudo isso, né? Agora viemos aí com essa informação, então, de temor, né, de recessão econômica global. E mais uma vez o petróleo oscilando bastante, né? Queria que você analisasse esse cenário para a gente de como o petróleo de alguma forma antecipa, né, as tendências e como o mercado olha o óleo e como ele impacta as diversas outras commodities pelo mundo. Sim, creio que fizeste um bom sumário e pode ser um analista de petróleos agora, um bom sumário sobre o mercado petrolífero. Realmente, o petróleo representa cerca de 30% do consumo energético mundial. Apesar de não ser tão grande como era nos anos 70, o petróleo afeta todo tipo de commodities. Afeta o setor petroquímico, utilizado para feedstock industrial, e entra como produto de input para fertilizantes, entra como produto de input para plásticos, entra como produto de input para o asfalto, para os cimentos, para a indústria de aço. Quando estamos a falar do mercado petrolífero, não estamos a falar apenas de transportes, que os transportes é apenas uma parte muito pequena do mercado petrolífero. Então, acaba por ter um peso muito importante. E tratando-se do mercado de futuros, temos que saber efetivamente como é que esta curva de futuros opera. E o que estamos a ver agora é uma situação diferente da situação que nós víamos no passado. E, obviamente, existem duas expressões que nós usamos no mercado de futuros, que é o contango e a backwardation. Isso é, nós podemos olhar para uma curva do mercado de futuros e, como bem disseste, antecipar, portanto, quanto é que o preço, qual é o preço que os agentes econômicos esperam do preço do petróleo. E, tipicamente, quando o mercado petrolífero está onde o preço da commodity é maior no futuro do que o preço spot, isso pode indicar várias coisas. Essencialmente, pode indicar que nós podemos ter uma situação de escassez. De escassez porque os investidores estão disponíveis a pagar mais. Então, são este tipo de cenários que nós fazemos quando analisamos o mercado de futuro e, obviamente, os traders, isto é, as entidades que também fazem investimentos antecipam nesse sentido. Neste momento, o que nós podemos ver agora, efetivamente, é uma situação onde podemos ter mais petróleo do que aquilo que pode ser demandado no futuro. Então, a questão é essa. Agora, não sabemos se uma recessão global, que é disso que estamos a falar, é um dado inteiramente adquirido. Eu sou da opinião que muito provavelmente vamos ter uma recessão,
que eu até escrevi sobre isso. Há várias razões que indicam isso. A principal razão foi o aumento das taxas de juros e esta guerra da Ucrânia e as sanções com os efeitos que muitos analistas chamam boomerang e que eu chamo autossanções. Isto é, houve um embargo ao petróleo russo. Aliás, da produção russa anda a diminuir de forma muito significativa e isso também está a impactar o mercado. E isso é que indica também que temos um problema do lado da oferta. Aí é que não estou tão certo de quanto é que vai estar o preço. Porquê? Porque um dos problemas que agora no mercado petrolífero é uma incapacidade da OPEP ou fora da OPEP de expandir a produção. Isto é, nós não temos os mecanismos de aumentar a produção porque não há petróleo físico no mercado. Então, a única forma do preço baixar é do lado da demanda. É a única. Tanto que o Joe Biden vai visitar este mês a Arábia Saudita, o Joe Biden enviou uma delegação para a Venezuela para ver se eles aumentam a produção petrolífera e estão a tentar também fechar o acordo com o Irão para permitir que o Irão volte para o mercado. Embora hoje o secretário de Estado americano, o Anthony Blinken, tenha anunciado que sanções ao Irão, que é algo que vai contra a estratégia de acordo que estavam a tentar em Viena. Então, para mim, a questão é saber, havendo uma recessão, os preços já vão baixar inevitavelmente e tudo indica que vai haver uma recessão. Pelo efeito boomerang das sanções, a Rússia é dos principais exportadores de commodities a nível mundial, é que não é só petróleo e gás. 2, temos um aumento exponencial das taxas de juros, porque a inflação já começa a atingir níveis muito preocupantes, já era antes da invasão russa, mas agora muito mais, em função da expansão monetária. E 3, nós começamos a ver sinais muito preocupantes em economias como por exemplo, a Alemanha. A Alemanha está com um problema sério. Aliás, o ministro da Economia alemão veio dizer que a Alemanha só tem gás natural para cerca de 2 meses. E o gás é uma das principais fontes de produção elétrica e também serve como feedstock para o setor industrial alemão. Então, havendo uma recessão mundial, eu quero só confirmar os dados da China e dos Estados Unidos, em termos da procura agregada. Portanto, aí é inevitável, os preços já vão baixar. Agora, pode ser algo temporário. Nós tivemos isso em 2008, 2009, quando tivemos a grande recessão mundial, os preços baixaram para $30 o barril, não sei se recordas, mas os preços baixaram e depois de um ano voltaram a subir e atingiram os preços máximos em 2000 portanto, voltaram para cima de $100 o barril até 2014. Então, podemos ter uma situação muito semelhante. Agora, uma recessão é um cenário muito provável, eu diria em 60%. E aí, bancos de investimento, como a Nomura, como a Goldman Sachs, que trabalham muito no mercado financeiro e das commodities, têm lutado para isso. A minha questão só é a questão de saber se isto vai ocorrer de forma global e da forma que eu estou a pensar. Então, temos o problema da guerra, o problema da escassez, o problema da expansão monetária ou subida de taxas de juros, e isso vai afetar, obviamente, as commodities. E o mercado, neste momento, aparecem em contango, o que significa indica que temos escassez. Certo. Flávio, para a gente finalizar, queria trazer um ponto também importante da nossa conversa, porque sairão estimativas aí nesta semana relacionadas, né, à questão de como a Rússia pode reduzir a produção por um teto de preços, né? E como isso impactaria os preços do petróleo, elevando aí para preços estratosféricos. Queria que você comentasse um pouco isso, né? O papel da Rússia enquanto importante produtora de petróleo e também de derivados, e como que essa possibilidade, então, dela reduzir a produção impactaria nos preços do óleo. E é claro, a gente também, apesar de tudo isso que você comentou, esse é um ponto também que a gente deve estar atento, né?
Sim, isso é uma boa questão. Isso foi colocado na questão do G7, só que nós vivemos num mundo muito diferente. Isto é, os tempos em que o G7 determinava portanto, a política económica global, esses tempos eram os anos 90, princípios de 2000. Neste momento temos um problema com a proposta que foi apresentada, é que se não incluir países... o petróleo russo já anda a ser revendido com desconto. Existe uma estratégia dentro da União Europeia para reduzir a dependência do petróleo russo até dezembro. Para o gás natural é diferente. A Rússia já está a diminuir as exportações de gás natural, alegando questões técnicas. Obviamente que nós sabemos que não são questões técnicas, inclui uma questão política. Qual é o problema do teto? O problema do teto é que isto é colocar um limite máximo ao preço. Isto só funciona quando estamos numa situação, como se diz na economia, de monopsônio, isto é, quando eu sou o único comprador ou eu sou o principal comprador. Não sei se isto ficou claro. É que em situações de monopsônio, obviamente que do comprador pode determinar o preço. Isso acontece tipicamente em supermercados, quando são apenas os únicos clientes de um fornecedor, podem determinar preços mais baixos quando compram dos seus fornecedores. Portanto, isto não vai acontecer sem incluir a Ásia em geral. Países como a China, países como a Índia, onde boa parte, tanto do gás como do petróleo russo, anda a ser vendido e com desconto. Não podemos esquecer que o preço de referência russo não é o Brent. Eles até podem usar o Brent como estimativa, mas o preço de referência russo chama-se Urals, por referência às montanhas onde supostamente que termina a Europa geográfica. Então, chamam o Brent deles Urals. O preço de referência Urals sempre foi um bocadinho mais barato do que o Brent. E o que é que está a acontecer agora? Nós temos uma situação onde eles estão a vender com desconto os Urals, precisamente porque estão sob sanções. Então, colocar um teto máximo ao crudo russo, mais de metade exportado, estamos a falar em 5 milhões de barris ou mais, é muito difícil. E há outro problema técnico. Outro problema técnico é, boa parte do gás russo passa a ser vendido como... do gás, principalmente do petróleo, passa a ser vendido através do petróleo de algumas repúblicas centrais que estão na Ásia Central. Qual é o exemplo que eu me estou a referir? É o Cazaquistão. Isto é, que o Cazaquistão vende parte do seu petróleo pelos pipelines russos. Então, o que é que muitos analistas dizem? Muito desse petróleo do Cazaquistão é petróleo russo. E, tecnicamente, não há como fazer uma distinção, a não ser que se faça uma peritagem técnica para saber quais são as características típicas do petróleo do Cazaquistão. Então, é muito difícil, em termos de sanções, saber qual é o petróleo russo, qual é o petróleo do Cazaquistão. Outro problema é parte do petróleo que está a ser comprado pela Índia. Muitos analistas dizem, e existe um analista que é o Anas Alaji, que tem uma consultora internacional, ele é árabe e trabalha muito no mundo árabe e está baseado nos Estados Unidos. Muito desse petróleo que a Índia compra é revendido para o Ocidente. Então, implementar um teto máximo é quase impossível, a não ser que haja uma situação de monopsônio. Há 40 anos atrás era possível, porque os principais compradores eram os países do G7. Hoje não. Hoje, sem incluir países como a Indonésia, a Índia, a China, mesmo que do Paquistão, que mesmo com o novo primeiro-ministro já mostrou disponibilidade para comprar petróleo russo, vai ser quase impossível ter um sistema de sanções. Eu creio que o que pode fazer baixar o preço do crudo é a recessão. Não vai ser a imposição de tetos máximos. Eu acho que isto pode ter o efeito contrário. Mas é uma boa questão esta. Sim, com certeza. Vamos estar de olho a isso tudo, né, Flávio? Olha, por enquanto, muito obrigado pelas suas informações. Sempre que tiver novidades aí da Hélios, queremos contar com a sua participação por aqui, viu? Tá bom, obrigado. E mais uma vez obrigado pelo convite e espero que
todos possam estar bem e, mais uma vez, espero voltar sempre. Voltará certamente. Excelente análise aí, Flávio Gualter Inácio Inocêncio, diretor da Hélios. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, siga a gente por lá e se mantenha atualizado sobre tudo de mais importante do agronegócio brasileiro, e o nosso site segue no ar. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí. Não se esqueça, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.